Olá, líderes e gestores de projetos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Projetizado Podcast. Hoje vamos mergulhar em um tema que, convenhamos, faz parte da rotina de cada um de vocês: o gerenciamento de riscos em projetos. Aquele famoso ICIA que tira o sono de qualquer gestor, não é mesmo? Pois é. Mas, e se em vez de temermos os riscos, aprendêssemos a usá-los a nosso favor? É exatamente essa a ideia. Muitos veem o gerenciamento de riscos como algo negativo, um peso extra no projeto, mas na verdade ele pode ser um grande aliado para alcançar o sucesso. E para nos guiar nessa jornada, temos um material riquíssimo, que destrincha os 7 processos-chave do gerenciamento de riscos com exemplos práticos e reflexões valiosas. Vamos começar entendendo a essência do gerenciamento de riscos. Não se trata apenas de evitar problemas, mas também de identificar e analisar as incertezas, que podem impactar o projeto tanto positiva quanto negativamente. Exatamente. É como um mapa que nos guia por um território desconhecido, nos alertando sobre os obstáculos e ao mesmo tempo revelando atalhos e paisagens incríveis, que de outra forma jamais conheceríamos. Interessante essa analogia. E como em qualquer mapa, a primeira etapa é entender o terreno, ou seja, definir o que é gerenciamento de riscos. O que você diria em poucas palavras para alguém que nunca ouviu falar sobre isso? Eu diria que gerenciamento de riscos é a arte de se preparar para o inesperado. É como um surfista que antes de entrar no mar observa as ondas, analisa as correntes e se equipa com a prancha e as técnicas certas para enfrentar os desafios e aproveitar as melhores oportunidades. Perfeito. E essa preparação como surfista que escolhe a prancha e treina suas manobras se dá através de 7 processos-chave que vamos desvendar ao longo deste nosso mergulho profundo. Começando pelo primeiro, o planejamento do gerenciamento de riscos. Planejamento é a base de tudo, né? No gerenciamento de riscos não é diferente. É nesse momento que definimos como vamos abordar os riscos durante todo o projeto. Quais metodologias e ferramentas usaremos, quem serão os responsáveis por cada etapa. Como vamos documentar e comunicar as informações. É como criar um plano de voo antes de decolar, garantindo que todos estejam a bordo e cientes da rota dos possíveis perigos e dos procedimentos em caso de turbulência. Exatamente. E para ilustrar a importância do planejamento material que estamos usando, traz o exemplo de um projeto de construção civil. Imagine um prédio enorme com centenas de trabalhadores, prazos apertados e uma série de fatores externos que podem impactar o andamento das obras, como o clima, a disponibilidade de materiais e até mesmo a legislação. Parece um cenário bem desafiador com muitos espícies no ar. Mas como o gerenciamento de riscos pode ajudar nesse caso? A equipe de gerenciamento de riscos entra em cena antes mesmo do início da obra, identificando os potenciais riscos como acidentes de trabalho e atrasos na entrega de materiais, mudanças climáticas que podem comprometer o cronograma, entre outros. Com base nessa análise, eles elaboram um plano detalhado com medidas preventivas, planos de contingências e estratégias de comunicação para lidar com cada um desses cenários. Ou seja, em vez de esperar o problema acontecer, para então correr atrás de uma solução. A equipe se antecipa e cria um manual de instruções para lidar com as adversidades. Exatamente. E a reflexão que o material nos traz sobre essa etapa é: um bom planejamento não elimina os riscos, mas nos equipa para enfrentá-los com mais segurança e eficiência. Faz todo sentido. É como ter um mapa detalhado da trilha antes de iniciar uma expedição. Você sabe que encontrará desafios pelo caminho, mas se preparou para superá-los. E falando em desafios, o segundo processo-chave do gerenciamento de riscos nos convida a identificá-los. Aqui o objetivo é colocar a lupa em todos os eventos potenciais, que podem impactar o projeto tanto para o bem quanto para o mal. É como um detetive em busca de pistas para desvendar um mistério, investigando cada canto do projeto em busca de ameaças e oportunidades. É como montar um quebra-cabeça onde cada peça representa um possível risco. E para ter uma visão completa do cenário, precisamos encontrar todas as peças. Que técnicas podemos usar para garantir que nenhum risco passe despercebido? Existem diversas ferramentas e técnicas que podemos utilizar nessa fase. Uma delas é o brainstorming, reunindo a equipe para discutir abertamente sobre os possíveis riscos, sem censuras ou julgamentos. Outra técnica é a análise sushi, que nos ajuda a identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do projeto, tanto internas quanto externas. E para ilustrar esse processo, o material traz um exemplo bem atual: o desenvolvimento de um software. Imagine que você está desenvolvendo um aplicativo inovador com funcionalidades complexas, um prazo apertado para o lançamento. A equipe se reúne para um brainstorming e levanta uma série de possíveis riscos, falhas técnicas, bugs no sistema, requisitos mal definidos, atrasos no desenvolvimento, mudanças no mercado, que tornem o aplicativo obsoleto antes mesmo do lançamento, entre outros. Nossa, realmente o desenvolvimento de software está cercado de incertezas. E como o gerenciamento de riscos pode ajudar a equipe a navegar por esse mar dos ICs? Ao identificar os riscos logo no início do projeto, a equipe pode tomar medidas preventivas para minimizar a probabilidade de ocorrência e o impacto desses eventos.
Por exemplo, definir um processo rigoroso de testes de software para evitar bugs, manter uma comunicação constante com o cliente para garantir que os requisitos estão alinhados com suas expectativas e acompanhar as tendências do mercado para garantir que o aplicativo continue relevante. Ou seja, em vez de remar contra a maré, a equipe usa o gerenciamento de riscos para navegar a favor das ondas, adaptando-se às mudanças e buscando soluções criativas para os desafios. Exatamente. E a reflexão que o material nos traz sobre essa etapa é: conhecer os riscos é o primeiro passo para controlá-los. Afinal, não podemos combater um inimigo que não conhecemos certo. Com certeza. E agora que já mapeamos o terreno, identificamos os possíveis obstáculos. O próximo passo é analisar a gravidade de cada um deles. É aí que entra o terceiro processo, a análise qualitativa dos riscos. Na análise qualitativa, avaliamos a probabilidade de cada risco acontecer e o impacto que ele pode ter no projeto, classificando-os de acordo com a sua criticidade. É como um semáforo que nos indica quais riscos exigem atenção imediata, o vermelho, quais podemos monitorar de perto, o amarelo, e quais podemos aceitar sem maiores preocupações, o verde. Interessante essa analogia do semáforo. E que ferramentas podemos usar para fazer essa classificação dos riscos? Uma ferramenta bastante utilizada é a matriz de probabilidade e impacto, que nos ajuda a visualizar a relação entre esses dois fatores. Imagine um gráfico com a probabilidade na vertical e o impacto na horizontal. Cada risco é posicionado nesse gráfico de acordo com sua probabilidade de ocorrência e o impacto que pode causar no projeto. E como essa matriz nos ajuda a tomar decisões? Os riscos que caem no canto superior direito da matriz, ou seja, alta probabilidade e alto impacto, são os que exigem maior atenção. Já os riscos no canto inferior esquerdo com baixa probabilidade e baixo impacto podem ser monitorados, mas não demandam ações imediatas. É como um mapa de calor mostrando os pontos mais críticos que precisam ser tratados com prioridade. E para ilustrar esse processo, o material traz um exemplo de um projeto de marketing certo. Isso mesmo. Imagine que você está planejando uma grande campanha publicitária para o lançamento de um novo produto. A equipe precisa analisar os riscos envolvidos como a campanha não ter o alcance esperado, o público-alvo não se identificar com a mensagem, a concorrência lançar uma campanha similar no mesmo período, entre outros. E como a análise qualitativa pode ajudar a equipe a gerenciar esses riscos? Ao analisar a probabilidade de cada risco acontecer e o impacto que ele pode ter nas vendas e na imagem do produto, a equipe consegue priorizar suas ações e definir estratégias de mitigação mais eficazes. Por exemplo, se o risco de a campanha não ter o alcance esperado for considerado alto, a equipe pode investir em diferentes canais de divulgação e segmentar melhor o público-alvo, para garantir que a mensagem chegue às pessoas certas. Ou seja, a análise qualitativa ajuda a equipe a direcionar seus esforços para os pontos mais críticos, evitando desperdício de tempo e recursos com riscos de baixo impacto. Exatamente. E a reflexão que o material nos traz sobre essa etapa é: a análise qualitativa nos permite tomar decisões mais assertivas, priorizando os riscos que realmente importam. E para complementar a análise qualitativa, temos o quarto processo que nos ajuda a ter uma visão mais precisa do impacto dos riscos. Análise quantitativa. Você poderia nos explicar melhor como funciona essa etapa? Com prazer. Enquanto a análise qualitativa nos dá uma visão geral dos riscos, a análise quantitativa se aprofunda nos números utilizando métodos estatísticos, para quantificar o impacto financeiro ou temporal dos riscos no projeto. É como usar uma lupa para analisar os detalhes de cada risco e entender como ele pode afetar o orçamento, o cronograma e os resultados do projeto. Ou seja, se na análise qualitativa a gente classifica os riscos como alto, médio ou baixo, na análise quantitativa a gente coloca valores reais nesses riscos. Como, por exemplo, esse risco pode atrasar o projeto em 2 semanas, ou esse risco pode aumentar o custo em 10%. Perfeito. E para realizar essa análise, podemos utilizar diversas técnicas estatísticas, como a simulação de Monte Carlo, que nos permite criar modelos matemáticos para prever os possíveis cenários do projeto e o impacto de cada risco nesses cenários. Interessante. E o material traz um exemplo de um projeto financeiro para ilustrar a aplicação da análise quantitativa. Poderia nos explicar melhor? Claro. Imagine que você está gerenciando um fundo de investimentos e precisa analisar o impacto das flutuações do mercado no retorno do capital investido. Com a análise quantitativa, você consegue prever os possíveis cenários, como uma queda brusca na bolsa de valores ou uma alta inesperada do dólar, e calcular o impacto financeiro de cada cenário no seu portfólio. E com base nesses dados, o gestor pode tomar decisões mais estratégicas, como diversificar seus investimentos, rebalancear a carteira, ou até mesmo resgatar parte do capital para minimizar as perdas em cenários desfavoráveis. Exatamente. E a reflexão que o material nos traz sobre essa etapa é: dados precisos transformam incertezas em decisões informadas. Ou seja, quanto mais informação tivermos sobre os riscos, mais preparados estaremos para tomar decisões estratégicas que protejam o projeto e garantam o sucesso. E com os riscos identificados analisados qualitativa e quantitativamente, chegamos ao quinto processo, que é o planejamento das respostas aos riscos, o que acontece nessa etapa.
Agora que conhecemos bem os nossos inimigos, é hora de elaborar um plano de batalha para cada um deles. Nessa etapa, definimos as estratégias específicas para lidar com cada risco identificado, seja para evitá-lo, transferi-lo, mitigá-lo ou aceitá-lo. É como ter um plano de contingência para cada possível problema que possa surgir durante o projeto. Mas como saber qual a melhor estratégia para cada tipo de risco? A escolha da estratégia depende da natureza do risco do seu impacto potencial e dos recursos disponíveis para lidar com ele. Você poderia nos dar alguns exemplos práticos de como cada estratégia funciona? Claro, imagine que estamos gerenciando um projeto de desenvolvimento de um novo produto. Identificamos o risco de o produto não atender às expectativas do mercado. Para evitar esse risco, poderíamos realizar pesquisas de mercado mais aprofundadas, antes de iniciar o desenvolvimento, garantindo que o produto atenda às necessidades dos consumidores. Ou seja, em vez de lançar um produto às cegas, a equipe se certifica de que ele terá boa aceitação no mercado, evitando assim o risco de um fracasso comercial. Exatamente. Agora, imagine que identificamos o risco de atrasos na entrega de materiais por parte de um fornecedor. Para transferir esse risco, poderíamos contratar um seguro, que nos proteja financeiramente em caso de atrasos, ou negociar com o fornecedor multas por descumprimento dos prazos. Interessante. E para mitigar um risco, o que poderíamos fazer? Digamos que identificamos o risco de um membro da equipe ficar doente e precisar se afastar do projeto. Para mitigar esse risco, poderíamos treinar outros membros da equipe para realizar as tarefas do colega ausente, garantindo que o projeto continue andando, mesmo com a falta de um membro. Ou seja, a mitigação busca reduzir a probabilidade ou impacto do risco, criando uma rede de segurança para o projeto. Exatamente. E, por fim, temos a aceitação do risco, que é utilizada quando o custo de evitar, transferir ou mitigar o risco é maior que o benefício obtido. Então, em alguns casos, é mais vantajoso simplesmente aceitar o risco e lidar com as consequências caso ele se concretize. Exatamente. Mas é importante lembrar que a aceitação do risco não significa ignorá-lo. Devemos monitorar o risco de perto e estar preparados para agir caso ele se concretize. E para ilustrar esse processo de planejamento das respostas aos riscos, o material traz um exemplo bem interessante do lançamento de um novo produto. Poderia nos contar mais sobre ele? Claro, imagine que uma empresa está lançando um novo smartphone no mercado e identificou diversos riscos, como a concorrência lançar um produto similar no mesmo período, o preço do produto não ser competitivo à campanha de marketing, não ter o alcance esperado e problemas técnicos no aparelho. Nossa, são muitos riscos para gerenciar. Como a equipe pode elaborar um plano de respostas eficaz para lidar com cada um deles? Para o risco da concorrência, a equipe pode optar por diferenciar seu produto, destacando suas características únicas e inovadoras. Para o risco do preço, a equipe pode realizar uma pesquisa de mercado para definir um preço competitivo ou oferecer promoções especiais durante o lançamento. Para o risco da campanha de marketing, a equipe pode investir em diferentes canais de divulgação e segmentar melhor o público-alvo. Ou seja, cada risco exige uma estratégia específica e o planejamento das respostas aos riscos é crucial, para garantir que a equipe esteja preparada para lidar com os desafios e aproveitar as oportunidades. Exatamente. E a reflexão que o material nos traz sobre essa etapa é: preparar-se para o inesperado é o segredo da resiliência. Afinal, em um mundo cada vez mais complexo e imprevisível, a capacidade de se adaptar às mudanças é fundamental para o sucesso. E com o plano de batalha definido, o próximo passo é colocá-lo em prática certo. É aí que entra o sexto processo, a implementação das respostas aos riscos. Exatamente. Nessa etapa, saímos do papel e partimos para a ação, colocando em prática as estratégias definidas no planejamento. É como um maestro que, após estudar a partitura, rege a orquestra para que a música ganhe vida. E para garantir que a música seja executada da forma correta, é fundamental que todos os membros da orquestra estejam afinados certo. Com certeza. A implementação das respostas aos riscos exige uma comunicação clara e constante entre todos os envolvidos no projeto. É preciso garantir que todos estejam cientes das suas responsabilidades dos prazos e dos procedimentos a serem seguidos. E o material traz um exemplo real de uma empresa que precisou se adaptar rapidamente a uma crise sanitária global. Para ilustrar esse processo, poderia nos contar mais sobre essa história? Claro! Durante a pandemia de Covid-19, muitas empresas enfrentaram desafios inéditos, como a necessidade de adaptar seus processos de trabalho para o modelo remoto, garantir a segurança dos colaboradores, lidar com a interrupção das cadeias de suprimentos e se ajustar às novas demandas do mercado. Um verdadeiro teste de resiliência para as empresas. Sem dúvida. E nesse cenário, as empresas que já tinham uma cultura de gerenciamento de risco saíram na frente, pois já possuíam mecanismos para identificar, analisar e responder aos riscos. Poderia nos dar um exemplo de como a empresa utilizou o gerenciamento de riscos para superar os desafios da pandemia?
Claro, uma empresa do setor alimentício, por exemplo, identificou o risco de desabastecimento de seus produtos, devido ao fechamento de fronteiras e à interrupção do transporte de cargas. Para mitigar esse risco, a empresa diversificou seus fornecedores, buscando alternativas em diferentes regiões do país, e investiu em logística própria para garantir o transporte dos produtos até os pontos de venda. Ou seja, a empresa se antecipou aos problemas e implementou soluções eficazes para garantir a continuidade de suas operações mesmo em um cenário de crise. Exatamente. E a reflexão que o material nos traz sobre essa etapa é: a ação decisiva transforma planos em resultados. De nada adianta ter um plano perfeito se não colocarmos em prática com agilidade e eficiência. E para finalizarmos a nossa jornada pelos 7 processos-chave do gerenciamento de riscos. Chegamos ao 7º e último processo, o monitoramento e controle dos riscos. Qual a importância dessa etapa? O monitoramento e controle dos riscos é como o painel de controle de um avião, que nos permite acompanhar os indicadores-chave do voo e fazer os ajustes necessários para garantir que a aeronave chegue ao seu destino em segurança. Interessante. E no gerenciamento de riscos, o que seria o painel de controle do projeto? Seria o conjunto de ferramentas e técnicas que utilizamos para acompanhar os riscos identificados. Ao longo de todo o projeto, verificar se as estratégias de resposta estão funcionando. Identificar novos riscos que possam surgir e fazer os ajustes necessários para manter o projeto no rumo certo. É como ter um GPS que nos guia durante a viagem, nos alertando sobre os desvios e nos ajudando a encontrar rotas alternativas para chegar ao destino final. Exatamente. E para ilustrar esse processo, o material traz um exemplo de um projeto tecnológico complexo, como o desenvolvimento de um novo software ou a implantação de um sistema de inteligência artificial. Esses projetos são realmente desafiadores, com muitas variáveis e incertezas envolvidas. Como monitoramento e controle dos riscos pode ajudar a equipe a gerenciar essa complexidade? Ao longo do projeto, a equipe se reúne periodicamente para analisar os riscos identificados na fase inicial, verificar se as estratégias de resposta estão funcionando e identificar novos riscos que possam ter surgido. Com base nessa análise, a equipe pode ajustar o plano de gerenciamento de riscos, implementando novas estratégias de respostas, realocando recursos, redefinindo prazos, ou até mesmo reavaliando os objetivos do projeto. Ou seja, monitoramento e controle dos riscos permite que a equipe faça ajustes finos ao longo da jornada, adaptando-se às mudanças e garantindo que o projeto chegue ao seu destino final, mesmo que a rota precise ser alterada durante o percurso. Exatamente. E a reflexão que o material nos traz sobre essa etapa é: o monitoramento contínuo garante que estamos sempre prontos para agir. Afinal, em um mundo em constante mudança, a flexibilidade e a capacidade de adaptação são essenciais para o sucesso. Ufa, quanta informação! Desvendamos os 7 processos-chave do gerenciamento de riscos e vimos como eles se conectam para criar uma estrutura sólida para lidar com as incertezas do projeto. Mas e os benefícios? Vale a pena investir tempo e energia no gerenciamento de riscos? Essa é uma ótima pergunta. Para respondê-la, vamos mergulhar nos benefícios do gerenciamento de riscos na próxima parte do nosso mergulho profundo. Combinado. Voltamos em breve para desvendar as vantagens de ter o gerenciamento de riscos como um aliado estratégico nos seus projetos. Até já! Até já! E de volta ao Projetiazo Podcast para continuarmos nossa imersão no mundo do gerenciamento de riscos. E como prometido, vamos explorar agora os benefícios de ter o gerenciamento de riscos como um aliado estratégico nos seus projetos. Na primeira parte, desvendamos os 7 processos-chave para domar as incertezas. E agora vamos entender por que vale a pena investir tempo e energia nessa área. Preparados para colher os frutos de um bom planejamento, porque os benefícios vão muito além de simplesmente apagar incêndios. O gerenciamento de riscos, quando bem aplicado, pode ser um divisor de águas para o sucesso dos seus projetos e da sua organização como um todo. Avisamos direto ao ponto. Quais são as vantagens de ter o gerenciamento de riscos como aliado? O que muda na prática? Em primeiro lugar, e talvez o mais evidente, o gerenciamento de riscos protege os seus recursos mais valiosos, tempo, dinheiro e pessoal. Quando nos preparamos para os desafios, evitamos desperdícios, otimizamos o uso dos nossos recursos e, consequentemente, aumentamos a probabilidade de sucesso do projeto. Faz todo sentido. É como diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar. E quando falamos de projetos, prevenir riscos pode significar economizar tempo e dinheiro e evitar muita dor de cabeça. Exatamente. E além da economia de recursos, o gerenciamento de riscos contribui para a construção de uma cultura organizacional mais resiliente e adaptável. Uma empresa que aprende com os erros se fortalece a cada desafio. E está preparada para enfrentar as mudanças do mercado com mais segurança e flexibilidade. Ou seja, o gerenciamento de riscos não se limita a um projeto específico, mas impacta a cultura da empresa como um todo, criando um ambiente mais preparado para lidar com as incertezas e transformar os desafios em oportunidades de crescimento.
Exatamente. É como fortalecer o sistema imunológico da empresa, preparando para enfrentar os vírus e bactérias que surgem ao longo do caminho. Gostei da analogia. E falando em oportunidades, o gerenciamento de riscos também pode ajudar a enxergar oportunidades, que de outra forma passariam despercebidas. É como abrir uma janela para um novo mundo de possibilidades, revelando caminhos alternativos que podem levar a resultados ainda melhores do que os planejados inicialmente. É verdade. Muitas vezes, ao analisarmos os riscos de um projeto, identificamos novas possibilidades, novos nichos de mercado, novas soluções que podem agregar valor ao produto ou serviço e nos dar uma vantagem competitiva. É como encontrar um tesouro escondido enquanto explorávamos o mapa em busca de perigos. E por falar em tesouros, o gerenciamento de riscos também pode impulsionar a inovação e a busca por soluções criativas para os desafios. Quando saímos da zona de conforto e nos desafiamos a pensar fora da caixa, abrimos espaço para a criatividade e a inovação florescer. Com certeza. O gerenciamento de riscos nos incentiva a questionar os processos, buscar novas alternativas, experimentar soluções inovadoras e, consequentemente, desenvolver produtos e serviços mais criativos e competitivos. Ou seja, o gerenciamento de riscos não é um freio de mão, mas sim um acelerador para a inovação. E além de todos esses benefícios, o gerenciamento de riscos também contribui para fortalecer a reputação da organização. Sem dúvida, uma empresa que se preocupa em gerenciar os riscos demonstra responsabilidade e transparência e compromisso com a qualidade dos seus produtos e serviços, gerando confiança nos clientes, fornecedores e investidores. É como construir um castelo sobre uma base sólida. A reputação da empresa se torna mais forte e resistente aos abalos e tempestades do mercado. Exatamente. E para ilustrar como o gerenciamento de riscos pode trazer resultados concretos, vamos relembrar alguns exemplos que vimos na primeira parte do nosso mergulho profundo. Ótima ideia. Começando pelo exemplo do projeto de construção civil, onde a equipe se preparou para lidar com os riscos relacionados à segurança dos trabalhadores e às condições climáticas. Nesse caso, o gerenciamento de riscos foi fundamental para evitar acidentes, garantir o bem-estar dos trabalhadores e o cumprimento dos prazos, mesmo diante de imprevistos como chuvas torrenciais ou falta de material de construção. E no exemplo do desenvolvimento de software, vimos como a equipe identificou o risco de um concorrente lançar um produto similar antes deles e se antecipou, implementando estratégias para diferenciar seu produto e garantir sua competitividade no mercado. Exatamente. O gerenciamento de riscos permitiu que a equipe transformasse uma ameaça em oportunidade de inovação, criando um produto ainda melhor e mais atrativo para os clientes. E por fim, no exemplo da empresa que precisou se adaptar à crise sanitária global. Vimos como o gerenciamento de riscos foi crucial para garantir a continuidade dos negócios, proteger a saúde dos colaboradores e atender às necessidades da população, em um momento de extrema incerteza. Com certeza. A empresa utilizou as ferramentas do gerenciamento de riscos para se adaptar rapidamente às novas demandas do mercado e implementar medidas de segurança para os colaboradores, e garantir a produção e distribuição de seus produtos mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia. Ou seja, em todos esses casos, o gerenciamento de riscos se mostrou um aliado estratégico para as empresas, contribuindo para a segurança, a eficiência, a inovação e a resiliência dos negócios. Sem dúvida. E esses são apenas alguns exemplos dos inúmeros benefícios que o gerenciamento de riscos pode trazer para os seus projetos e para a sua empresa. E para finalizarmos essa segunda parte do nosso mergulho profundo, queria destacar uma frase que me chamou a atenção no material que estudamos para este episódio. O gerenciamento de riscos não é um fardo, mas sim uma oportunidade. Verdade. Essa frase resume bem a essência do gerenciamento de riscos. Em vez de encará-lo como uma obrigação burocrática, que tal vê-lo como uma ferramenta poderosa para alcançar seus objetivos, proteger seus recursos, impulsionar a inovação e construir uma empresa mais forte e resiliente. É como transformar um limão em uma limonada. Em vez de se deixar abater pelos desafios, que tal usá-los como combustível para impulsionar seus projetos e sua carreira. Exatamente. E para te ajudar nessa jornada, na próxima parte do nosso mergulho profundo, vamos compartilhar algumas dicas práticas para você aplicar o gerenciamento de riscos no seu dia a dia. Fique ligado. E de volta ao Projetizado Podcast para a última parte do nosso mergulho profundo no gerenciamento de riscos. E como prometido, chegou a hora de colocarmos a mão na massa. É isso aí. Vamos compartilhar algumas dicas práticas para você aplicar o gerenciamento de riscos no seu dia a dia e transformar todo esse conhecimento em resultados concretos. Afinal de nada, adianta termos um mapa detalhado do terreno se não soubermos usá-lo para trilhar o caminho certo. É verdade. É hora de sair da teoria e partir para a prática. Exatamente. E para facilitar essa jornada, vamos compartilhar 3 dicas essenciais para você aplicar o gerenciamento de riscos em seus projetos e colher todos os benefícios que discutimos até aqui. Maravilha. Vamos lá. Qual a primeira dica para colocarmos o gerenciamento de riscos em ação? A primeira dica é: cultive uma mentalidade proativa em relação aos riscos. Isso significa estar sempre atento aos sinais de alerta, questionando os processos, buscando informações.
E principalmente incentivando a comunicação aberta dentro da equipe. Ou seja, em vez de esperar o problema acontecer para então reagir, a ideia é se antecipar e estar sempre um passo à frente com o radar ligado, para identificar os riscos em seu estágio inicial. Isso. É como um jogador de xadrez que, em vez de apenas reagir aos movimentos do adversário, se antecipa, prevê as jogadas e elabora estratégias para vencer a partida. E nesse jogo de xadrez, a comunicação é a peça-chave para o sucesso certo. Com certeza. É fundamental criar um ambiente de confiança onde as pessoas se sintam à vontade para falar sobre os riscos, compartilhar suas preocupações sem medo de represálias ou julgamentos. Afinal, um problema compartilhado é um problema que já está resolvido, não é mesmo? É verdade. E qual a segunda dica para aplicarmos o gerenciamento de riscos no dia a dia? A segunda dica é: documente tudo. Mantenha um registro detalhado de todos os riscos identificados, as análises realizadas, as estratégias definidas e as ações implementadas. É como ter um diário de bordo do projeto, onde anotamos cada passo da nossa jornada. Os desafios que encontramos, as decisões que tomamos e os aprendizados que adquirimos ao longo do caminho. Exatamente. Essa documentação serve como um guia para o futuro, nos permitindo analisar o que deu certo, o que deu errado e como podemos melhorar nossos processos de gerenciamento de riscos nos próximos projetos. É, como diz o ditado, a experiência é a mãe da sabedoria. E a documentação nos permite registrar e compartilhar essa sabedoria com a equipe, evitando que cometamos os mesmos erros no futuro. Com certeza. E a terceira dica que considero a mais importante de todas é: torne o gerenciamento de riscos parte da cultura da sua empresa. Ou seja, em vez de ser apenas uma etapa de um projeto específico, o gerenciamento de riscos deve estar presente em todos os níveis da organização, desde o planejamento estratégico até a execução das tarefas do dia a dia. Exatamente. Quando o gerenciamento de riscos se torna parte do DNA da empresa, todos se sentem responsáveis por identificar e gerenciar os riscos, o que torna o processo muito mais eficaz. É como ter um sistema imunológico forte que protege a empresa de todos os lados, impedindo que os vírus e bactérias causem danos sérios. Perfeito. E para finalizar nosso mergulho profundo, gostaria de deixar uma reflexão para você, caro ouvinte. Que reflexão seria essa? O sucesso de um projeto não se mede apenas pelos resultados alcançados, mas também pela forma como lidamos com os desafios ao longo do caminho. A capacidade de identificar, analisar e responder aos riscos de forma eficaz é o que diferencia as empresas que prosperam em um mundo cada vez mais complexo e incerto daquelas que sucumbem aos desafios. Ou seja, o gerenciamento de riscos não é apenas sobre evitar problemas, mas sobre aprender com eles, transformá-los em oportunidades de crescimento e fortalecer a empresa para enfrentar os desafios do futuro. Exatamente. E para te ajudar a colocar em prática tudo que aprendemos hoje, deixa um desafio para você. Na próxima semana, escolha um projeto que você está gerenciando e aplique pelo menos uma das dicas que compartilhamos neste episódio. Que tal? Topa um desafio. Experimentem colocar o gerenciamento de riscos em ação e vejam como ele pode transformar seus projetos e impulsionar sua carreira. Compartilhe conosco suas experiências e resultados nas redes sociais. Continue acompanhando o Projetizar o Podcast para mais dicas e insights sobre gestão de projetos. Até a próxima. Até a próxima.